Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física para as turmas do 7º ano. Eu sou a professora Ana Flávia Correia e a gente vai falar hoje sobre o futebol americano, as táticas de defesa e de ataque do futebol americano, certo? Então, numa escalação da NFL não permite mais de 50 jogadores em uma equipe, então não é permitido mais de 50 jogadores a serem escalados numa equipe, certo? São permitidos apenas 11 jogadores em cada equipe, de cada vez em campo. Para entender essa escalação, é preciso identificar as 3 equipes dentro de um time. Então, em um time, a gente vai ver 3 equipes. Cada equipe ela é destinada a realizar uma função dentro do time, que é o ataque, a defesa e os times especiais. Que cada um desses 3 grupos tem posições e habilidades específicas, certo? Dependendo da sua função. Estratégia ofensiva. Estratégia ofensiva é o ataque. Então, no ataque, existem 3 tipos de jogadores. São os eletricistas, os costas e os receptores. Esses cargos e funções desses jogadores em campo, eles variam de esquema ofensivo para outro. Então, dependendo do esquema ofensivo, esquema de ataque que a equipe escolher, então, a função desses jogadores podem mudar, certo? Então, a gente tem o lineman, que também são referidos como os linheiros, são aqueles jogadores que ficam nas extremidades do campo, certo? O centro, que é o D center, conhecido como C, é o jogador que se encaixa a bola para o quarterback. Como os outros 3 atacantes, o seu trabalho consiste em ambos prazos de bloqueio, empurrando os defensores longe do portador da bola em um jogo de corrida. Então, a função dele é empurrar os jogadores para poder se distanciar da bola. Passar e bloquear para os defensores atacar o quarterback. O centro também é geralmente responsável por chamar os esquemas de bloqueio na linha, dizendo aos outros atacantes que os defensores para bloquear, certo? Então, aí a gente tem o guarda, que é mais uma função no ataque. Ele alinha-se em ambos os lados do centro. Então, no centro ali, ele vai estar em ambos os lados, mais para o centro do campo. Os guardas são geralmente maior do que o centro e são tipicamente melhores bloqueadores do que os bloqueadores de passe. Então, eles são jogadores de porte maior, de um tipo físico maior, certo? Enfrentar. Os tackles, ou T, são os suportes de livros da linha ofensiva. Então, eles são meio que os suportes do time. Eles são geralmente a maior linha ofensiva. No nível NFL, são tipicamente pelo menos 300 libras, 136 quilos, e pode ser tão alto como 2 metros e 5 centímetros. Mas também deve ter grande mão e coordenação, pé protetor com sucesso contra passe juncos. Então, eles são jogadores extremamente grandes, fortes e pesados, certo? Se uma equipe tem um quarterback com a mão direita, a esquerda enfrenta normalmente. É o melhor bloqueador de passagem na linha, desde que eles são responsáveis por impedir um blindside. Passa a apressar o quarterback, não pode ver. Então, dentro do jogo, ele tem uma função de proteger o passe, certo? Os tackles direitos desempenham as mesmas responsabilidades com quarterbacks canhotos, certo? Vamos lá? Os backs, ou costas, são assim chamados porque eles se alinham atrás, na parte de trás do campo, da linha de scrimmage no início do jogo. Certo? Então, eles
ficam alinhados mais na parte de trás. Eles se alinham mais na parte de trás, por isso que eles também são chamados de costas, tá? Então, o quarterback, ou QB, localiza-se diretamente atrás do centro. Então, vocês estão vendo que são posições que ficam alinhadas uma atrás da outra, onde ele leva a bola em uma ação chamada de piscar de olhos e a coloca em jogo. Então, piscar de olhos a gente percebe que é uma ação muito rápida. O dever primário do quarterback é passar ou jogar a bola, entregar a bola para um jogador, para um running back que carrega a bola, que vai carregar a bola durante o jogo. O quarterback é considerado por muitos como o jogador mais importante na ofensiva de campo, então no ataque de campo. Então, o quarterback ele é um dos principais jogadores em campo. Ele é como se fosse o cérebro do time, certo? O fullback, ou FB, fica por trás do zagueiro e está envolvido na execução de bloqueio, em alguns casos pegando passes. Então, ele tem a função de bloquear. Ele fica por trás do zagueiro, então ele tem a função de bloquear a bola quando ela vem no ataque, certo? E em alguns casos ele pega os passes também. O halfback, o HB, também referido como um engarrafamento, TB, ou mais genericamente como um running back, linhas atrás do quarterback e em muitos casos por trás do zagueiro, ou raramente atrás do centro para receber o snap. Então, a responsabilidade do halfback inclui correr com a bola, pegar passes, bloquear e às vezes até mesmo jogar a bola em algum truque de peças, certo? Outra função são os receptores. Os receptores elegíveis são os fins e as costas, além de o quarterback na NFL alinhado sobre o centro. Então, dentro dos receptores, a gente tem o wide receiver. Dependendo da formação, uma ofensa pode ter em qualquer lugar de 0 a 5 receptores de largura, que é o WR. Vocês estão vendo que sempre vai ter uma letrinha como se fosse para resumir o nome, como se fosse um apelidozinho, tá? A maioria das formações básicas apresenta 2 ou 3 URs, que se alinham na linha do scrimmage. A WR nessa posição é muitas vezes referida como dividir, o fim, end, ou atrás da linha de scrimmage, onde eles são referidos como flankers, wingbacks ou slotbacks. WR são entre os jogadores mais rápidos e mais ágeis na equipe e seu trabalho principal é pegar passes e correr após a captura. Bons receptores também são bloqueadores eficazes. Em alguns casos, pode agir costas com execução de outras funções, certo? Então, eles são bons receptores, mas eles também são bloqueadores eficazes. Então, eles têm aí 2 funções, eles recepcionam a bola e eles também bloqueiam, certo? Então, agora a gente vai ver a estratégia defensiva, que é a estratégia de defesa de um time. Bom, voltando aqui um pouco, a gente tem a extremidade apertada, que ainda faz parte da estratégia de ataque, certo? A estratégia ofensiva. A extremidade apertada, ou TE, era tradicionalmente uma posição de bloqueio, mas agora é considerada uma combinação de largura do receptor e atacante. Então, ela deixou de ser somente uma posição de bloqueio e passou a ter outras funções, certo? TEs normalmente alinham na linha do scrimmage, ao lado dos tacklers,
Eles estão entre os atletas mais bem arredondados em campo, como eles devem ser fortes o suficientes para rodar bloco e passar bloco, bem como as rotas de passagem ágeis o suficientes para correr e pegar a bola. Então, eles se movimentam bastante no campo, certo? Então, agora a gente vai ver a estratégia defensiva, a estratégia de defesa, certo? Quando a equipe não tem a posse de bola, ela se defende e usa vários métodos para evitar que o ataque da outra equipe marque. Então, isso é a estratégia de defesa. É evitar que a outra equipe marque no seu time, certo? Os jogadores devem bloquear o ataque que está com a bola e impedir que o ataque avance. A defesa também tenta tirar a bola do ataque. Então, a defesa é a reação para o ataque do time adversário. A defesa é você defender o seu time do ataque do seu adversário, certo? Então, na defesa, existem 3 tipos de jogadores. Os eletricistas, os linebackers e defensiva costas, também chamados de jogadores secundários. Estes jogadores têm posições específicas no campo e funções durante o jogo. Variam dependendo do tipo de defesa a ser utilizado, bem como o tipo de ofensa a defesa está enfrentando. Então, da mesma forma que o ataque depende da formação que o time vai atuar naquele jogo, a defesa também depende da formação do ataque do time adversário, certo? Então, a defesa ela pode ser formulada de várias formas. Mas, basicamente, na defesa, a gente vai ter a linha de defesa, que são os homens da defesa que se posicionam o quarterback tentando bloqueá-lo antes que ele lance a bola. Então, eles vão marcar o quarterback para que evite que ele lance a bola. Certo? E eles também tentam impedir os running backs. Esses são os típicos homens da defesa. Então, nas posições de defesa individuais, a gente vai ter os linebackers, que ficam atrás da lineman defensiva, ou estabelecem-se na linha de scrimmage, tá? Dependendo do tipo de estratégia defensiva que está sendo usado pelo time, as responsabilidades do linebacker podem incluir a ajuda a parar, a correr, ou apressar o quarterback, ou deixar cair por trás em proteção de passagem. Então, eles têm várias estratégias que eles utilizam na defesa do seu time. Os apoiadores externos. Os apoiadores externos, ou OLB, são construídos sobre a parte de fora da linha de luta. Eles são frequentemente usados para apressar os quarterbacks. DPCAs tendem a ser os linebackers mais rápidos e mais ágeis na defesa. Então, são os jogadores mais ágeis e mais rápidos da defesa do time, certo? Que são os apoiadores externos. Os dentro linebackers, ou inside linebackers, ILB, que às vezes também referida linebackers como média. Então, eles têm várias nomenclaturas. Criada na parte interior, na linha do scrimmage. ILBS tendem a ser maiores e mais fortes linebackers na defesa. Então, dependendo da estrutura física do jogador, então ele vai ter uma certa função no seu time, certo? Seja na defesa, seja no ataque. Certo? Continuando. Defensive backs. Defensive backs ficam atrás dos linebackers. A sua principal responsabilidade é a cobertura de passe, embora eles também podem estar envolvidos em parar a corrida ou apressar os quarterbacks. Então, ele tem a função de dar a cobertura do passe, mas ele também pode parar ou apressar a corrida do outro jogador adversário, certo? Os cornerbacks se alinham de frente para a larga
receptor ou do receptor da ofensa oposta, quer dizer, do jogador adversário. Certo? O principal trabalho desses jogadores é cobrir os wide receivers e impedi-los de passes, captura ou enfrentá-los se eles o fazem. Certo? Então, o próximo é o segurança. Os seguranças de uma defesa, ou S, são geralmente os mais distantes da linha do scrimmage quando o jogo começa. Seu trabalho é ajudar os receptores, dando cobertura e, se necessário, ajudar a linha defensiva e proteger contra a corrente, contra o ataque do adversário. Então, agora a gente vai ver as equipes especiais, certo? A gente já viu o ataque, a defesa, agora a gente vai ver a função das equipes especiais. Se uma equipe deve chutar a bola, ela usa a unidade especial do time. Então, se a equipe vai chutar uma bola, ela vai usar a sua equipe especial. Essa unidade inclui os chutadores, a linha de ataque e os jogadores que correm pelo campo para bloquear um returner. Certo? Então, a gente tem o place kicker, que chuta a bola através da trave de gol para marcar ponto. Chuta a bola para o outro time para iniciar o jogo e também para reiniciá-la após cada gol marcado. Então, a função dele é essa. Certo? Os punter chuta livremente a bola se sua equipe não consegue avançar a bola pelo campo. Então, ele tem a função de chutar. Ele é um chutador livre da bola se a sua equipe não consegue avançar no campo, tá? E o returner, durante um chute inicial ou chute no ar, o returner tenta pegar a bola e devolvê-la o mais longe possível. Esse jogador pode marcar um touchdown em uma devolução. Então, nesse chute de devolver a bola, ele pode marcar um touchdown, que é a pontuação mais alta no futebol americano. Certo? Então, aqui a gente tem uma estrutura de defesa. A gente pode ver todas as linhas da defesa. A linha defensiva, que ela pressiona a linha do ataque para evitar corridas ou derrubar o quarterback. Os cornerbackers, eles marcam wide receivers. Os linebackers derrubam rivais que corram com a bola ou quarterback antes dele lançar. Então, vocês estão vendo, estão acompanhando aí, né? Tem a setinha, tem a indicação do jogador, certo? Tem o safety, que na última linha de defesa ajuda os cornerbacks na marcação. Então, vocês estão vendo aí a estrutura de uma defesa de uma equipe de futebol americano. Ok? Então, espero que tenha dado para vocês entender um pouco mais sobre a estrutura de ataque e de defesa do futebol americano. Lembrando que a gente tem, na descrição do vídeo, a gente tem o texto de apoio, que vocês vão poder dar uma lida e entender melhor sobre o que a gente viu hoje. Tem um roteiro de estudo, como vocês já estão acostumados, que tem para fazer, as perguntas para vocês responder e aprender um pouco mais. E tem a pesquisa, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. E bons estudos para vocês.